Olá pessoal, tudo certo? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e na aula de hoje, ainda dentro de República Oligárquica, nós iremos trabalhar os movimentos sociais que aconteceram nesse período, tá bem? Então, só para recapitular, na nossa última aula nós trabalhamos os aspectos políticos da República Oligárquica, cada um dos presidentes e o que ocorreu de eventos políticos, tanto interna quanto externamente dentro de cada um deles, e agora nós iremos novamente passar por todos esses presidentes, né, que nós já vimos na aula passada, porém destacando eventos sociais, movimentos sociais e conflitos que aconteceram dentro de cada um deles, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, começamos com a Guerra de Canudos, tá bem? A Guerra de Canudos ela vai ocorrer no governo de Prudente de Moraes, ok? Não sei se vocês estão lembrados, ele é o primeiro presidente civil a assumir o cargo no Brasil. Ele assume posteriormente ao governo de Floriano Peixoto, né, marcando o fim da República da Espada e o início da República Oligárquica. Esse evento, a Guerra de Canudos, vai se passar no sertão da Bahia, ou seja, no interior do estado da Bahia. Ele é foi um movimento de caráter messiânico. O que significa dizer que é um movimento de caráter messiânico? Ele era liderado por um cidadão chamado Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro é esse cara que apareceu para vocês aí na imagem, vestindo aquela túnica mais escura com as barbas e os cabelos bastante compridos, ok? O Antônio Conselheiro, ele percorria o sertão da Bahia pregando tanto palavras, né, religiosas, assuntos religiosos, quanto questões envolvendo a vida do sertanejo. Então ele falava sobre assuntos como a fome, como a seca, como os altos impostos que eram cobrados da população, e com isso ele foi ganhando o apoio dessa população. A população foi vendo o Antônio Conselheiro como aquela pessoa que trazia uma palavra diferente, daí o nome dele, né? Um conselho sobre como lidar com aquela vida tão extrema, tão difícil naquela região. E conforme ele andava, peregrinava pelo sertão da Bahia, cada vez mais pessoas começavam a segui-lo, começavam a acompanhá-lo e a acreditar, principalmente, né, naquilo que ele dizia. Muito bem. E aí, esse Antônio Conselheiro passa a ser visto pelas pessoas que o seguiam como um Messias. Daí o nome, né, daí esse nome que nós demos ao movimento de caráter messiânico. Um grupo de pessoas que seguia alguém, essa pessoa que era seguida tinha um poder de persuasão e de condução extremamente grande sobre essas pessoas, a ponto dessas pessoas o verem como um Messias, como um Salvador, tá bem? Então, óbvio, né, que além disso tudo tem a questão religiosa misturada, né? O próprio termo Messias deriva do contexto religioso, tá bem? Daqui a pouco a gente vai trabalhar essa questão religiosa envolta na Guerra de Canudos, tá certo? Bom, que tá aqui. O Antônio Conselheiro, ele se declarava contrário a decisão do governo republicano de laicizar o Estado. O que é laicizar o Estado? É separar o Estado da religião. Não sei se vocês estão lembrados, mas durante o período do Império, tanto o primeiro quanto o segundo reinado, especialmente após a criação da Constituição de 1824, Estado e Igreja estavam juntos no Brasil por meio do padroado e do beneplácito. Quando a República é proclamada, há um movimento republicano de anulação das características monárquicas. A bandeira que nós comentamos lá atrás foi uma delas, apesar de não ter dado certo, houve esse interesse. E dentro do caráter legal também havia essa intenção. Vamos então apagar dentro da nossa legislação aquilo que remonte ao tempo da monarquia. E o Estado católico era uma dessas coisas. Então a República ela segue a característica de outras repúblicas mundo afora e laiciza o Estado. Ou seja, Estado e religião passam a ser separados. E Antônio Conselheiro, em suas peregrinações e pregações, ele se colocava declaradamente contra a separação entre Estado e Igreja. Tá certo? Por esse motivo, ou seja, por se postar contra a separação entre Estado e Igreja, característica essa, né, que era da monarquia, o governo republicano começa a olhar para Antônio Conselheiro e enxergá-lo como um monarquista. Não sei se vocês estão lembrados das aulas passadas, mas eu comentei que é muito comum nesse início de república, a fim de você denegrir a imagem do seu oponente,
você acusá-lo de monarquista. Por quê? Porque você estaria acusando de tramar, contra a República, essa República ainda no seu início, ainda frágil. Então, Antônio Conselheiro, por adotar essa postura contrária à laicização do Estado, ou seja, por defender uma postura que era uma das características da monarquia, ele vai ser chamado de monarquista, além do fato, além da intenção do governo querer denegrir a sua imagem. Tá certo? Bom, a Igreja Católica, vendo que o Antônio Conselheiro ganhava muito afeto entre as pessoas e tinha muita influência sobre elas, a ponto das pessoas seguirem o que ele dizia em termos religiosos, não mais o que a Igreja pregava, a Igreja Católica começa então a proibir o Antônio Conselheiro de pregar a palavra de Deus pelos locais onde ele percorria, ou seja, o Antônio Conselheiro passa a ser proibido pela Igreja Católica de falar sobre Deus e sobre a religião, ok? Bom, e aí, além de ser proibido pela igreja de pregar sobre assuntos religiosos, Antônio Conselheiro passa a ser perseguido pelas autoridades locais do interior da Bahia, ou seja, dos municípios e vilarejos no sertão do estado, porque ele incentivava as pessoas a não pagarem impostos, por exemplo, dizendo que esses impostos eles eram abusivos. Então ele passa a ser perseguido pela polícia desses locais. E aí, se refugiando, ou seja, fugindo dessa perseguição, Antônio Conselheiro e os seus seguidores, eles se instalam em um local e ali naquele local eles começam a construir suas residências. Esse local começa a crescer e forma-se o que nós chamamos de povoado de Belo Monte, conhecido também como Arraial de Canudos, que é esse daí que vocês estão vendo na imagem, tá? Nessa imagem, como ela está distante, não dá para ver muito bem, mas aqui nós temos a igreja que foi construída no Arraial e em volta dessa igreja nós temos aqui as construções que formavam, né, o Arraial de Canudos. Certo? Muito bem. Vamos seguindo então. Com o tempo, pessoas de cidades, vilarejos vizinhas começam a se dirigir para Canudos, né, buscando aí os conselhos, né, do Antônio Conselheiro, buscando principalmente sair da influência dos coronéis que dominavam essas regiões, ou seja, buscar uma vida independente, tanto social quanto economicamente, ou seja, sem que tivessem que dar satisfação aos coronéis daquilo que faziam e sem que precisassem da autorização dele para fazer ou deixar de fazer aquilo que eles tinham a intenção. Então, o Arraial de Canudos começa a se configurar no meio do sertão da Bahia como um povoado independente, independente dos poderes dos coronéis daquela região, independente dos poderes do governo federal. E isso começa a atrair essa legião de pessoas historicamente oprimidas, miseráveis, que sofriam com a seca. Ok? Canudos cresce tanto que se torna, em capacidade de polarização, tá bem? Na segunda maior da Bahia, perdendo apenas para a capital, Salvador. Ou seja, comparadas com todas as cidades da Bahia, você tinha Salvador, que era a capital e obviamente uma grande capacidade de polarizar, de influenciar os municípios em volta, e depois de Salvador, na sequência, você já tinha Canudos também com essa capacidade de polarização e de influência nas cidades ao seu redor. Tá certo? Seguindo então. Bom, o Arraial passa a ser visto por várias instituições dentro do Brasil, tanto políticas quanto religiosas, como uma ameaça, principalmente também pelas elites da região do interior da Bahia. Então a Igreja Católica via o Antônio Conselheiro como uma ameaça à sua autoridade. O governo federal via Antônio Conselheiro como uma ameaça à República e os coronéis da região viam Antônio Conselheiro como sendo aqueles que estavam ameaçando o status quo, estava ameaçando a ordem social vigente, ou seja, estava ameaçando o poder que eles tinham sobre as pessoas que viviam naquela região. E a partir disso o governo envia então expedições militares para destruir Canudos. Essas expedições foram 4 no total. As 3 primeiras são destruídas por conta da soberba, principalmente aí do exército, em relação à capacidade dos habitantes de Canudos, ou seja, os agrupamentos que são enviados para sua destruição eram inferiores à vontade deles em permanecerem ali. Então as 3 primeiras expedições são destruídas. Obviamente que ao final de cada uma delas, esses sertanejos que viviam ali vão se armando. Só que finalmente nós temos a 4ª expedição, contando aí com um contingente de mais de 15 mil soldados de artilharia pesada. Conforme vocês podem observar na foto que apareceu, eles conseguem destruir o Arraial de Canudos. Bom, no momento da captura
do Arraial, Antônio Conselheiro já havia falecido, então ele não vai ser morto pelos soldados, ele já estava morto quando os soldados invadem o Arraial, ele foi acometido por uma disenteria, porém eles fazem os sertanejos exumarem o corpo dele, que passa então a ser exibido como um prêmio de batalha. Está aí a foto do cadáver do Antônio Conselheiro, ok? Bom, a Guerra de Canudos ela vai ser o contexto da obra Os Sertões do Euclides da Cunha. O próprio Euclides da Cunha ele acompanha essa quarta expedição que destruiu o Arraial de Canudos e inaugura assim a função, né, a profissão, vamos colocar desse jeito, de correspondente de guerra. Ele vai relatar aquilo que ele viu e vivenciou nessa expedição militar. Isso depois vai ser publicado em jornais, ok? E posteriormente, ao escrever o livro Os Sertões, ele vai usar este contexto como pano de fundo para sua obra. Tá bem? Vamos seguindo. O próximo movimento é a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina acontece no governo de Rodrigues Alves. Tem como antecedentes, não sei se vocês estão lembrados, do projeto de reurbanização que o Rodrigues Alves encabeça. Esse projeto de reurbanização consistia na retirada dos prédios antigos e dos cortiços do centro da cidade, por meio, né, da campanha do Bota Abaixo, e ao fazer isso, as pessoas que ali viviam são desalojadas e obrigadas, né, a procurarem outro lugar para morar. Ou seja, e aí que começa aquele problema de urbanização na cidade do Rio de Janeiro, começam a surgir as favelas que vão ocupar as encostas dos morros. Tá certo? Vamos seguir. Muito bem. E, além desta campanha do Bota Abaixo do projeto de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina também tem como antecedente o projeto sanitarista do médico Oswaldo Cruz. Tá certo? Esse projeto sanitarista tinha como objetivo erradicar doenças tropicais que assolavam a cidade do Rio de Janeiro, como a febre amarela. Porém, a efetividade deste projeto de combate a essas doenças dependia da vacinação em massa da população carioca. E, para que isso desse certo, o governo então institui a obrigatoriedade da vacina. As pessoas passaram a ser obrigadas a se vacinar. Tá certo? E aí você tem uma charge, né, bastante difundida na época, o Oswaldo Cruz aí açoitando uma pessoa como se estivesse obrigando ela a tomar a vacina. E aí, galera, vocês juntam as duas coisas. Uma população completamente desinformada, sem saber o que é vacina, descontente com o fato de ter sido desalojada para que a cidade pudesse ser reurbanizada e agora sendo obrigada a se vacinar, muitas vezes com a utilização da força. Os agentes de saúde do Oswaldo Cruz, eles usavam da truculência para poder fazer cumprir a vacinação obrigatória, inclusive invadir a casa das pessoas e vaciná-las ali dentro mesmo. Então a população que já estava de saco cheio por conta do desalojamento, que não sabia o que era a vacina, se revolta quando os agentes de saúde passam a impor a vacinação obrigatória. E aí a gente tem a configuração da revolta da vacina. As pessoas tomam as ruas, alguns tumultos são registrados, bondes são tombados e incendiados, tá certo? E, além desses fatores, a gente pode também somar, né, como antecedentes ou como fatores que contribuíram para que a revolta eclodisse, a oposição política a Rodrigues Alves, ou seja, os seus opositores, querendo ver o fracasso desse projeto sanitarista e, consequentemente, a repercussão negativa que isso teria sobre o seu governo, teriam incitado as pessoas a iniciarem esse tumulto e essa revolta. Além deste fator, a gente também pode destacar a fome e a miséria em que essas pessoas viviam, ou seja, essa constante situação de revolta que a partir de alguns motivos como esses que nós apresentamos ganham proporções maiores, tá bem? Como resultado, a vacinação foi suspensa e outras medidas de saneamento foram realizadas para poder cumprir esse projeto sanitarista, tá bem? Bom, próximo movimento é a Revolução Cearense. A Revolução Cearense acontece no governo do Hermes da Fonseca. Ela tem outros nomes que costumam aparecer tanto em materiais didáticos quanto em questões. A Revolução Cearense também é chamada, vocês também encontram este movimento com os seguintes nomes: Revolta de Padre Cícero, Revolta dos Jagunços, Sedição de Juazeiro ou Revolta de Juazeiro. Tá certo? O principal
motivo para esta revolta foi a política das salvações criada no governo do Hermes da Fonseca. Vamos recapitular então. Hermes da Fonseca é eleito quebrando a política do café com leite, ou seja, aquele revezamento entre São Paulo e Minas no governo federal. Por quê? Porque os dois estados não haviam chegado a um consenso sobre quem eles iriam apoiar. Então, São Paulo apoia o Rui Barbosa juntamente com a Bahia e Minas Gerais juntamente com o Rio Grande do Sul apoia Hermes da Fonseca, que vence. Uma vez no poder, o Hermes da Fonseca ele vai iniciar um projeto de remoção das oligarquias locais, ou seja, das oligarquias em cada um dos estados que fossem contrárias a ele, ou seja, de governadores, membros de oligarquias que haviam chegado ao poder por meio daquela troca de favores, e colocar no lugar deles pessoas que fossem favoráveis ao seu governo. Este projeto ele chamou de política das salvações, tá certo? Vamos continuar. Bom, quando ele remove o governador do estado do Ceará, dentro deste projeto, ou seja, dentro da política das salvações, a oligarquia cearense recorre a uma figura de bastante influência, tanto política como popular dentro do Ceará, que era o padre Cícero, chamado pelas pessoas daquela época e desse local de Padim Cisso, tá bem? E aí, o que acontece? Tá aí a foto do padre Cícero para vocês. As pessoas no Ceará inflamadas pelo padre Cícero, por quê? Porque elas o ouviam, tanto que o padre Cícero, ele ainda hoje é uma figura de bastante devoção entre a população cearense, elas começam a pegar em armas e a se levantar contra o governador que o Hermes da Fonseca havia colocado no estado do Ceará. Tá bem? Hermes da Fonseca recua então da sua decisão de retirar o governador do estado do Ceará, convoca novas eleições e o padre Cícero, inclusive, é eleito como vice-governador do estado. Por conta de sua participação e influência política, a Igreja Católica excomungou o padre Cícero. É por esse motivo, apesar da grande devoção que a população cearense ainda tem nele, inclusive já até acreditando milagres ao padre, ele ainda não foi canonizado, tá? Pelas leis eclesiásticas, uma pessoa excomungada não poderia se tornar um santo da Igreja Católica, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, Revolta da Chibata é o próximo movimento que nós vamos trabalhar. Revolta da Chibata ela acontece no governo do Hermes da Fonseca também, assim como o evento anterior, que foi a Revolução Cearense. Esse movimento foi liderado pelo João Cândido, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí, também chamado de Almirante Negro. Bom, por que a revolta acontece? No início do século XX, grande parte dos marinheiros, ou seja, grande parte do corpo da marinha era formada por negros, beleza? E nesse mesmo período, onde grande parte dos marinheiros eram negros, era muito comum a aplicação de castigos físicos como a chibatada. E aí, galera, se a gente entender que a chibatada era uma prática muito difundida durante a escravidão para o castigo dos negros, na marinha, entre esses marinheiros negros, nós ainda tínhamos essa mesma prática, tá certo? Então, o que acontece? Esses marinheiros, insatisfeitos com a aplicação de castigos físicos e também com os baixíssimos salários e as péssimas condições de trabalho, que inclusive levavam alguns deles à morte, se revoltaram e exigiram mudanças, tá bem? Bom, então, liderados pelo João Cândido e por outras pessoas, esses marinheiros tomam 2 navios da Marinha Brasileira, apontam as armas desses navios para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçam iniciar um bombardeio caso o governo não atendesse às suas exigências, tá certo? O governo sinaliza que iria ceder, ou seja, atender às exigências. Isso faz com que outros setores dentro da Marinha, além dos marinheiros negros, como os fuzileiros navais, também aderissem a este movimento, a revolta da Chibata, ou seja, também estavam descontentes, viram que a revolta da Chibata havia conseguido êxito, então eles se juntam aos marinheiros amotinados e dão corpo a essa revolta, ou seja, aumentam o número de militares, ou seja, de marinheiros, no caso, que estavam revoltados. Tá certo? Quando o governo percebe que o movimento estava crescendo,
assim que ele sinalizou atender às exigências, ele recua, para que não incentivasse outros setores da Marinha ou do Exército, no caso, a também iniciarem movimentos de revoltas. Hermes da Fonseca então decreta a prisão dos líderes do movimento. 600 dos marinheiros que estavam envolvidos foram colocados para a realização de trabalhos forçados, principalmente na extração do látex na região norte. João Cândido e outros 29 dos líderes desse movimento foram presos em uma cela e largados durante uma semana sem água nem comida. Desses 29, apenas João Cândido e mais um sobreviveram, motivo pelo qual ele é considerado hoje um dos símbolos deste movimento. Beleza? Muito bem, vamos seguindo agora com a Guerra do Contestado, que é outro movimento que acontece durante este período. Muito bem. A Guerra do Contestado, ela começa no governo do Hermes da Fonseca, então vocês percebam que o fato do Hermes da Fonseca ter sido eleito, quebrando aquele revezamento entre São Paulo e Minas e tentando interferir nas políticas estaduais, vai gerar bastante conflito, né? Esse é o terceiro dos eventos que a gente está estudando que começam, né, no governo do Hermes da Fonseca, mas apesar de ter começado no governo dele, só vai terminar no governo do Venceslau Braz, que é um presidente que a gente vai estudar em uma segunda parte da República Oligárquica, tá bem? Bom, o local do país onde esse evento vai acontecer, onde a Guerra do Contestado vai acontecer, é na região sul. Esse evento ele se passa em uma região de disputa entre dois estados, que é essa região que vocês estão vendo na cor rosa aqui nesta parte do mapa, certo? Essa era a região disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, tá certo? Por que que esta guerra acontece? Os motivos que levaram à guerra não foi essa disputa entre Paraná e Santa Catarina. Apenas dissemos que essa revolta acontece nessa região disputada pelos dois estados. O motivo que levou à revolta é a construção desta ferrovia que vocês estão vendo aqui, essa linha roxa que liga Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, até São Paulo, capital do estado de São Paulo. Ou seja, era um projeto, um grande empreendimento que ligaria, né, o sul do Brasil até São Paulo, que era o centro econômico. Só que, para que essa ferrovia fosse construída, as pessoas que viviam naquelas terras deveriam ser desalojadas. E aí você junta, né, uma região que historicamente vivenciou vários conflitos, desde os conflitos contra os indígenas, passando depois pela Guerra dos Farrapos, pela Revolução Federalista, e agora você tem então a intenção de exploração econômica dessa região às custas da remoção dessas pessoas de suas terras. Isso vai gerar a revolta entre os moradores do local, ok? Muito bem. Então, esses moradores insatisfeitos com o desalojamento, ou seja, com o fato de terem sido retirados de suas terras para a construção da ferrovia, eles passam a seguir a figura de um soldado desertor que se dizia irmão de um personagem de bastante comoção e apreço popular na região sul do Brasil, que era o monge José Maria. Tá? O monge José Maria ele era muito querido pelas pessoas naquela região, e esse soldado, se dizendo passar como irmão de José Maria, ele vai inflamar as pessoas a se levantarem contra o desalojamento e a construção da ferrovia. Então a gente pode chamar este evento, né, a Guerra do Contestado, também de um movimento de caráter messiânico. Por quê? Porque eles têm como inspiração a figura do monge José Maria, que também era uma pessoa que percorria aquela região pregando, né, questões sociais e religiosas. Bom, o governo federal envia tropas para a região e as tropas massacram essa população que havia pego em armas contra o governo e contra a construção da ferrovia. Tá certo? Aqui na observação eu estou comentando com vocês, tá bem? Essa aproximação entre a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, uma vez que ambos os movimentos têm como espelho e líder um movimento, uma pessoa que inspira a confiança, tá certo? Ou seja, um líder carismático. No caso da Guerra de Canudos, o Antônio Conselheiro, e aqui na Guerra do Contestado, o monge João Maria, tá certo? Bom, seguindo. Para a gente concluir esta parte dos eventos sociais e conflitos que aconteceram na República Oligárquica,
né, pelo menos nessa primeira parte que nós estamos estudando até 1914, a gente tem que destacar o banditismo social. O banditismo social é um movimento também conhecido como cangaço, né? Então aí vocês estão vendo a foto de cangaceiros. No caso mais específico, o bando do Lampião, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, quais são as raízes do cangaço? As raízes estão na configuração social e econômica dos estados que formam a região Nordeste. Essas relações sociais eram caracterizadas pelo apadrinhamento. Esse apadrinhamento ele estimulava a pobreza e a dependência, ou seja, eu vou apadrinhar uma pessoa, vou mantê-la ligada a mim e dependente a mim, ou seja, isso a nível social estimulava a dependência das pessoas e a pobreza, tá bem? Passando inclusive por disputas familiares. Essas disputas familiares, principalmente por terras, favoreciam a concentração de terras nas mãos de algumas famílias, em detrimento de outras, obviamente, e isso contribuía para acentuar a desigualdade social. Então é no meio dessa convulsão social que o cangaço vai surgir, tá certo? Bom, devido às disputas por terras nessa região principalmente, era comum que os fazendeiros formassem bandos armados, né, bandos de jagunços armados. Para quê? Para poderem atacar os seus rivais ou se defenderem. Alguns desses jagunços, eles desertavam, formavam bandos independentes e aí, a partir disso, passavam a roubar, né, e invadir fazendas. Devido à miséria e à seca dessa região, pessoas começavam a integrar esses grupos e esses bandos foram crescendo, ok? Como eles tinham este pano social de desigualdade, de miséria por trás, ok? E atacavam muitas vezes para poderem sobreviver, ou seja, roubavam para poderem sobreviver, o cangaço também é chamado, como nós colocamos lá no título, de banditismo social. Ou seja, são pessoas marginalizadas, miseráveis, que devido às condições naturais e sociais são renegadas a qualquer outro tipo de oportunidade, então partem para essa vida de crimes para poderem sobreviver muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes para poderem sobreviver, e daí que deriva o nome banditismo social, ok? Bom, durante a Primeira República destaca-se a figura do Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como Lampião, tá? Ele chefiou, liderou um dos grupos mais famosos de cangaceiros durante a Primeira República, tá certo? Pessoal, para a gente terminar, tá bom? É importante falar que o grupo do Lampião especificamente e outros, eles constituíam-se em figuras um pouco ambíguas, tá bem? Porque ao mesmo tempo que você tinha esse apelo social pela sobrevivência, tá bem? Ou seja, o fato de eles atacarem fazendas de grandes coronéis, tá certo? Para poderem sobreviver, muitas vezes até ajudavam outras pessoas. Por outro lado, eles também vendiam os seus serviços como mercenários para coronéis que queriam destruir os seus rivais, tá bem? Então fica aí essa ambiguidade, né? Esse anti-herói, vamos colocar aí, que a gente pode chamar a figura de Lampião. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência de vocês até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.